A segurança pública é um dos temas mais discutidos em sociedade. Dados do Monitor da Violência registram que o Piauí teve a primeira queda no número de mortes violentas nos últimos 4 anos. A redução foi a menor do Brasil. O levantamento inclui homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Para apresentar os atuais desafios e as perspectivas futuras da segurança pública no Piauí, além da aplicação de políticas efetivas de combate à violência, recebemos o especialista em segurança pública e mestre em políticas públicas, com doutorado em antropologia, Arnaldo Eugênio. Professor Arnaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um privilégio poder conversar com vocês aqui da UDIA. É interessante a gente, uma vez munido desses dados, de pesquisas feitas por órgãos competentes e divulgados periodicamente, a gente analisar o cenário. Qual o seu balanço, como foi o ano da segurança pública, o ano de 2023? Bom, de um modo geral, ele foi um tanto quanto tranquilo em relação aos outros anos. Não teve muito sobressalto, mas ainda é grave, né? Ainda há muita morte, ainda há muitas armas de fogo, ainda há muito tráfico de droga. Isso, a gente tem que entender que a segurança pública, enquanto dever do Estado e obrigação de todos, é que existem dinâmicas na violência e na criminalidade que elas vão se alterando no dia a dia. Então, eu teria que ter um monitoramento constante das variáveis, das variantes, dos efeitos, das causas, para que eu pudesse organizar uma política pública de segurança. E dentro dessa política estabelecer ações em etapas e metas a serem alcançadas. Ou seja, lidar com a violência, com a criminalidade tem que ser algo racional e não emocional. O emocional seria simplesmente exigir uma resposta direta quando se sofre uma violência? Seria simplesmente isso? Se deixar levar, por exemplo, pelas pressões midiáticas, ou seja, tem um homicídio grave, vamos botar aqui um feminicídio, e aí é alardeado na imprensa, aí as autoridades de segurança que já deveriam estar elaborando os planos de ação vão agir imediatamente. Vão agir no calor da emoção, se deixando arrastar pelas emoções, quando deveria estar pensando esses tipos de crimes bem antes dele acontecer. Lógico que é muito difícil você evitar um crime assim, de uma maneira, vamos dizer assim, eficiente. Prever que vai acontecer e resguardar, é difícil. É muito difícil, mas há possibilidades de dificultar a ação criminosa. Então, se eu quero combater o feminicídio, eu não tenho que eliminar os homens. Não é botar uma delegacia que comece a criminalizar os homens, comece a destruir os homens. Não. Por um lado, eu já tenho uma lei, a lei do feminicídio, eu já tenho delegacias, ou seja, eu tenho equipamentos e instrumentos para lidar com isso quando o crime acontecer. Mas eu não tenho que esperar ele acontecer. A delegacia tem que estar lá para caso venha acontecer. Na verdade, eu tenho que fazer toda uma política pública de desconstrução da imagem, da questão do machismo na mentalidade dos homens. Aí entra a conscientização, educação, campanhas. Isso. Políticas públicas intersetorizadas. A segurança pública não é só questão de polícia, ela é uma questão de educação, ela é uma questão de segurança pública, ela é uma questão de trabalho e renda, porque quando eu tenho um trabalho e renda, eu não tenho tempo para me dedicar à criminalidade. Quando eu tenho uma educação de qualidade que me ensina para a vida, para o mundo, para a descoberta, eu não tenho tempo para usar droga, eu não tenho tempo para ficar na esquina. Então, assim, o que falta mais é inteligência para agir, para evitar, para prevenir. É lógico que dali alguns jovens vão sair, vão usar, e assim, lógico, tem um livre-arbítrio. A gente não pode interferir diretamente na vida das pessoas. Então, professor, existe o fator político, econômico, social, além do repressivo. O conjunto é mais amplo. Isso. A segurança pública, ela exige um conjunto de ações intersetorizadas. Para isso, eu precisaria de um plano de segurança que me indicasse metas e quais seriam as ações de cada secretaria para aquele objetivo, para aquela meta. Isso é possível? É. A Universidade Estadual, a Universidade Federal, o IFP, todos eles já produziram muito conhecimento sobre segurança pública, sobre violência, sobre criminalidade, sobre tráfico de drogas, sobre facções. O que precisa é serem ouvidos. E alguns se mostrarem, porque algumas pessoas produziram conhecimento e guardaram para si. E assim, eu acredito que a ciência,
O nosso papel enquanto cientista é produzir conhecimento para ajudar a sociedade a melhorar. E não para se nos auto-envainecer, crescer. Não, é o princípio da humildade. O conhecimento é libertador. Então, tem muito conhecimento produzido. E a gente precisa entender. E agora, eu entendo também que, com o novo modelo de gestão administrativa do governo Rafael Fonteles, que é positivo, de buscar o desenvolvimento econômico e social do Estado, ele vai provocar outros fatores indiretos. Olha, quando eu aponto para o norte, o porto de Luiz Correia, isso vai causar o quê? Uma atração de mais pessoas daquela região para lá. Certo. Né? E isso vai aumentar o quê? Mais demanda de segurança pública, mais demanda de escola, mais demanda de outros serviços. Saúde, transporte. Se bem que lá já existem a Universidade Federal, a Universidade Estadual, existe a Universidade Particular. Por outro lado, para o sul, com o desenvolvimento do agronegócio, a empresa já chegou, muito bom para o desenvolvimento socioeconômico local, porém vai atrair também mais pessoas para lá, exigindo mais demandas. E entre essas demandas vai ser segurança pública. E aí eu imagino que Teresina vai passar por uma crise existencial, porque todas essas pessoas vinham para Teresina antes para resolver seus problemas de saúde, tudo era aqui. Agora não, já tem hospitais lá na região de Parnaíba e tem em São Raimundo Nonato. Teresina vai perder presença de pessoas, população. A sua perspectiva é essa? Provavelmente. E também haverá uma queda no venal dos móveis, ou seja, de venda. Os valores desses imóveis vão cair muito. Por quê? Porque vai ter uma grande oferta para uma pequena demanda. E isso vai com o tempo, esses prédios vão perder valorização. E também pode existir, a partir daí, também outro movimento dentro da criminalidade, dentro da violência. Por isso que a violência é um fenômeno fascinante. Ele é fascinante, por um lado, porque ele aterroriza. Mas, por outro lado, ele desafia a gente. Porque ele muda muito. Por qualquer movimento na sociedade altera a forma de manifestação da violência. Ou seja, à medida que eu tiver menos pessoas, não quer dizer que eu vou ter menos violência. Eu posso ter mais vandalismo. Porque eu vou ter mais prédios públicos, mais prédios privados, desocupados. E hoje existem os crimes virtuais que não tem lugar, não tem hora, não tem fronteira. Exatamente. É uma forma de violência também. Isso. E por isso é que eu digo assim, a violência e a criminalidade ela tem que ser pensada nas suas dinâmicas. Eu formar policiais, agentes de segurança como um todo, pensando sempre nas dinâmicas, nesses movimentos, isso muda. Será que todos os policiais do Piauí conhecem sobre crimes virtuais? Será que todos os policiais militares, civis, guarda municipal conhecem essas Estão práticas? preparados para identificar e combater? Isso. Uma boa pergunta. Né? Porque se eu tivesse essa formação, uma formação mais ampla, seria bom, porque aí eu teria agentes de segurança bem preparados. E não só para aquele momento do confronto, no momento daquela coisa do acabar com a violência. Ninguém acaba com a violência. Só quando acabar com a espécie humana. Porque a violência não é só o fato assim, de agredir o outro, de matar o outro. De subtrair um bem. Não. A violência é muito mais ampla, é muito mais profunda. Ela é emocional, ela é psicológica, ela é gestual. Se eu quiser ofender alguém na nossa... Eu não vou fazer esse gesto aqui, mas se eu quiser ofender alguém na nossa sociedade, eu tenho com gestos. Sim. Vários gestos que eu faço. Pode abalar o emocional daquela pessoa. Claro, isso é uma violência. Violência é quando você desestabiliza, neutraliza ou elimina alguém, usando uma força intencional para aquilo. Então, assim, e ela é fascinante por isso. Por isso que a gente tem que entender essas dinâmicas que fazem com que a violência ou ela aumente, ou a criminalidade. Porque o que é a diferença entre violência e criminalidade? Violência é um fenômeno social complexo, né? Universal, é histórico, ele é multidimensional, ele é pluricausal. Já a criminalidade é aquilo que a sociedade determina como não aceitável. Então, aquela bastante relativo, já esse outro conceito. Isso, tem alguns lugares que cuspir no rosto de alguém não é crime, já em outro é. Né? Tem alguns lugares que a traição não é vista como um crime, em outros são. Então, cada sociedade define aquilo que... da sua construção moral e ética, da formação moral e ética daquela sociedade. Professor, nós observamos ao longo de 2023 uma ação diferenciada por parte da Secretaria de Segurança do Piauí na captura e devolução de aparelhos telefônicos furtados, roubados, o resultado de descaminho. Pessoas foram ressarcidas, tiveram o aparelho de volta. Algumas lojas revendedoras foram lacradas pela polícia mais de uma vez. Tudo isso chamou atenção, ganhou repercussão nacional. Esse tipo de medida
realmente traz um efeito a médio e longo prazo? Assim, sendo mais objetivo, o criminoso, ele vai pensar mais antes de praticar o crime porque ele está vendo o resultado da ação policial? Eu penso de duas maneiras. Essas ações de repressão, roubo de celulares, principalmente de receptação, ele tem um efeito na sociedade. Ele estimula a sensação de segurança. Já para os criminosos, ele tem um efeito de inibir aquela ação, fazer com que aquele criminoso comece a pensar. Ontem mesmo eu estava conversando com algumas pessoas que brincavam com os seus celulares numa esquina e diziam: hoje nós estamos tranquilos, o ladrão nenhum quer pegar mais o celular. Aí um outro disse: mas não é bem isso, tem outros que estão pegando o celular só para pegar algumas peças e jogam o resto fora. Ou seja, eles estão sendo obrigados a repensar a sua prática. Tem o lado bom, né? Assim, essas ações são importantes, né? De colocar, para dar a sensação de segurança na população, ele tem um efeito positivo, porque faz com que as pessoas também comecem a tirar aquela neura de que todo lugar é violento e que toda pessoa é perigosa. Né? Então, à medida que eu boto muitas viaturas na cidade, eu tenho essa sensação, como o governador fez aí 1000 Tem viaturas. anunciado constantemente. Isso dá para a população aquela sensação: nossa, nós temos muita viatura, ou seja, nós temos muita segurança. Não é bem assim. Então, se eu tenho várias operações do Draco, isso dá para a população aquela sensação de que o Estado está fazendo a parte dela e que nós temos que fazer outras coisas, ou seja, não aceitar algumas práticas, né? Então, é importante ter essas ações. São importantes, mas não são suficientes. Nunca vai ser, porque nunca são, assim, não vai existir esse salvador da pátria. Você pode mudar de secretário toda semana, se quiser, de secretário de segurança, de governador todo ano. Não é assim. Agora, eu preciso encontrar aquele caminho ou aquelas práticas, aquelas políticas que deixem a violência e a criminalidade num nível tolerável. Porque sempre vai existir alguém que vai cometer um crime, porque tem um livre-arbítrio. Um ato violento, mas eu posso dificultar esse livre-arbítrio colocando algumas restrições, seja do ponto de vista de leis, seja do ponto de vista de políticas públicas, ou seja, prevenir... Quando o senhor admite o livre-arbítrio, quer dizer, o criminoso ele pode decidir ou não praticar o crime. Sim, é uma decisão, ele decide. Agora, influenciado ou não, mas é uma decisão dele. A decisão é dele. Nunca, assim, você... fulano cometeu um crime porque foi influenciado por... Não. Existia aquela pessoa, a possibilidade, ela permitiu a possibilidade de ser influenciada para aquela prática. Mas se ela tiver, desde criança, uma formação ética e moral sólida, ela terá mais dificuldade de aceitar esse impulso de cometer um crime, porque ela vai começar a repensar no que pode gerar nela aquilo ali, o constrangimento na família. Ela começa a dizer: não dá certo. Já outra, não é fraqueza de espírito, é uma má formação ética e moral, que aí, tá vendo, isso vai impactar um problema, uma questão que é meramente da educação, vai impactar lá na segurança pública. Se eu tivesse uma educação, que tivesse uma formação, tanto de alunos como de professores, de profissionais da educação, sólida na questão ética e moral, nós teríamos uma sociedade com maior nível ético e moral e menos tolerante à violência e à criminalidade. Hoje você vê alguns parentes que até se vangloriam, jovens que se vangloriam por cometer crime, aí aparecem nas redes sociais. Né? Aquilo ali assim, a ideia de poder. Eu fiz isso, eu cometi esse crime. Mas aquilo ali é uma grande porra louquice, que não tem nada de garantia. Né? Assim, se valoriza por umas questões que não são de elevar a ética e a dignidade. Então, a violência, ela envolve tudo isso. Então, acho que aqui o Piauí conseguiu, em alguns momentos, diminuir isso, mas aí, em outras práticas não conseguiu. Mas isso é um processo constante. Não dá para parar no tempo, congelar imagens. Agora eu vou parar aqui uma semana para resolver todos os problemas da criminalidade. Mas a sociedade não para. Vem uma outra dinâmica que pode gerar outras possibilidades. Isso. E aí a grande questão é, vamos entender as dinâmicas da violência para tentar minimizar os efeitos dela, inibir essa dinâmica. Então, se eu vejo que há muito consumo de droga, não é proibir necessariamente o consumo de droga, que existem leis no Brasil, mas é evitar que o indivíduo use. Evitar isso, eu tenho que ter uma política pública lá no começo, lá na infância, né, de fazer com que ele entenda que a droga não vai trazer nenhum benefício a ele, na nossa sociedade, na forma em que vivemos hoje.
E aí a gente pode construir também relações melhores, relações respeitosas. Assim. Você vê a cidade, por mais equipamentos públicos que às vezes se constrói, o vandalismo destrói. Ou seja, isso aqui é público, eu vou destruir. Ora, mas você está destruindo aquilo. Como se não houvesse dono, uma responsabilidade sobre aquele equipamento, ou que não tivesse que dar satisfação pelos seus atos. Exato. Assim, é uma sociedade que tem muita fragilidade ética e moral na formação. Esse é um problema da nossa sociedade. E isso não é uma questão só de segurança pública, mas uma questão bem mais ampla, para uma discussão bem mais aprofundada também. Outra ação que nós observamos por parte da Secretaria de Segurança, né, o senhor falou da ampliação do número de viaturas e teve também uma redução do déficit de contingente policial, um déficit muito grande do número de policiais, e aí novos foram convocados. Isso ameniza de alguma forma também, professor? A quantidade de policiais em si não é fator de redução de criminalidade, mas é fator para a prevenção. Então, porque à medida que a população vê que existe mais policiamento, a ideia dela, dos criminosos, é de diminuir o ímpeto para cometer um crime. Então, esse tem um fator, que é a questão da sensação de segurança. Esse tem um efeito. Agora, no caso do Piauí, por exemplo, nós tivemos muita saída de policiais por vários motivos que foram saindo. Então, assim, eu preciso estar sempre reajustando isso para equilibrar. Porque alguns morreram, alguns foram expulsos, alguns estão doentes. Né? Assim, é a forma como se trabalha, não só no Piauí, como se trabalha no Brasil. O policiamento militar adoece muito os policiais. É muito estressante. Então, você imagina sair de casa, você vai de casa para um trabalho, você tem a ideia de prazer. O policial já vai estressado. Porque às vezes ele tira 24, aí depois tem que fazer um bico para não sei o que mais, aí quando termina as 72 horas dele... Aquele estado de alerta e vigilância constante. O tempo todo, e aquilo termina criando um mal-estar muito grande nesse profissional. E o fator impunidade. O judiciário muitas vezes é apontado e argumenta que trabalha, interpreta as decisões em cima da legislação que é feita pelos deputados, senadores, enfim. É uma transferência de responsabilidade aí nessa questão. É bem típico da nossa sociedade. Quando a situação está se agravando e que a população começa a aclamar e começa a aclamar com mais veemência, a tendência é de que um poder jogue ao outro. Não, o legislativo fez a lei, o judiciário é que não aplica. Não, o judiciário aplica, mas é porque a lei foi produzida pelo legislativo que é frágil. Não, o executivo não dá as condições para que eu execute as leis. Ou seja, e no fundo, quem paga por isso é a sociedade. Ou seja, a falta de assumir cada um o seu papel, por isso é que diz, se você faz segurança pública no executivo e não faz com o legislativo e com o judiciário, não vai funcionar. Não adianta. Se você faz somente com a Secretaria de Segurança, não vai funcionar. Não vai. Se eu não faço um trabalho, uma política pública que tem uma relação com o judiciário, com o sistema prisional, com a segurança pública, com a polícia militar, com a polícia civil, eu tenho que ter um comitê avaliador constante do movimento, porque senão daqui a pouco um trabalha mais, prende muito, e aí o judiciário manda trancafiar nos presídios, se eu for superlotar os presídios, que vai criar um problema no sistema prisional. E aí fuga, e aí morte, e aí a pressão em cima dos policiais penais. Já se a Polícia Civil não trabalha tanto, ou o militar, o judiciário também pode relaxar, e daqui a pouco nós temos aí um presídio que fica jogado, porque as pessoas dizem, ninguém vai fazer nada porque não tem preso. Mas aí, aqui fora, a gente vê muitos crimes. Então, é preciso que os poderes trabalhem sempre, não é só no período de carnaval. Você vai ver mais uma vez, agora no final do ano, e Parnaíba, o litoral é um abençoado por causa daquelas praias. Parece que a segurança pública só vê ali. Aí bota ali na entrada da praia, todo ano, carnaval, réveillon, você vai já ver. Lá aquele estande. Uma estrutura integrada, uma estrutura, com todas as polícias. Aí é que vem aquela frase, aquela palavra mágica, integrada. Policiamento integrado, se era para ser feito, era sempre. A integração não só de polícias, mas de setores institucionais. Talvez para mostrar para os turistas... Provavelmente, que aqui tem segurança. Aí, se eu tivesse isso, por exemplo, aí eu precisaria de equipamentos, obviamente, instrumentos. Se eu tivesse isso no estado inteiro, talvez fosse o estado mais seguro do Brasil. Isso. Outra medida
que também fez parte dessa reforma na segurança promovida pelo atual governo, diz respeito à instalação de núcleos e delegacias especializadas no combate às facções. As facções também precisam desse acompanhamento mais específico para serem combatidas? Essa ideia da especificidade de conhecimento é meio complicado, porque eu vou criar, é importante? Ter um núcleo pensando sobre aquele crime, já que a criminalidade é muito ampla, é importante. Agora, ela não pode ficar só focada ali no Draco. Eu preciso que essas informações, que esse conhecimento passe também a circular em outras polícias, em outros jardins da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Lógico, nem todas as informações devem circular devido também à questão da confiabilidade dentro de toda a sociedade, todo grupo social tem realmente esses problemas de confiar em algumas pessoas. Então, essas informações precisam circular para que mais pessoas entendam sobre o fenômeno. Porque para que a gente não crie pessoas que acumulem aquele conhecimento e aí, por uma fatalidade do destino, essa pessoa desapareça, todo o conhecimento foi embora. Então, é importante, sim, ter delegacias especializadas para aprofundar nas causas e dinâmica daquele tipo específico de crime. Mas essas informações devem circular entre outros agentes públicos para que mais informação possa ser levada e ser trazida também. É uma troca de conhecimento e experiência. Tem muita gente que tem ideias muito interessantes nessa cidade. A cidade é muito grande, Teresina, mas ela não é ouvida como deveria. O Estado, tem muitas pessoas no Estado do Piauí que têm muitas ideias interessantes para combater. Combater não gosto dessa palavra, combate à guerra. Para prevenir crimes, para inibir o consumo de drogas, lícitas e ilícitas. Mas você vê hoje na sociedade como a nossa, que o espetáculo midiático e nas redes sociais, principalmente as pessoas, até professores de universidade, pessoas que ocupam cargos de autoridade, postando foto com cerveja na mão. Na realidade, ele está fazendo apologia ao álcool. Que é uma droga. Que é uma droga. Aí você vê as contradições que a gente vê na sociedade, as pessoas perdem noção daquilo, de onde elas estão. Elas também têm que se policiar também para algumas ações, porque isso termina estimulando. Então, eu vejo fulano que é alguém que estuda, que tem conhecimento, bebendo, então eu acho que toda bebida é bom. É legal, por isso que ele é inteligente. E não é verdade. Uma das principais vítimas das mortes violentas no Estado são os jovens que residem em regiões periféricas e que acabam ingressando em facções criminosas. Os assassinatos são causados, muitas vezes, por brigas territoriais entre essas organizações. Quer dizer, professor, existe uma relação direta, violência e questão social? Tem. Não é só que ser pobre significa ser violento. Ou está mais exposto? É porque está mais exposto a esse tipo de dinâmicas de violência ou de causas de violência e, ao mesmo tempo, estão menos protegidas e mais vulneráveis da proteção do Estado. Então, se você observar, no Brasil ainda permanece uma prática muito, muito cruel. Nas periferias, a cara do Estado é a polícia, é uma viatura. Então, se você procurar, por exemplo, vamos procurar um parque da cidadania dentro do Promorá, por exemplo. Já pensou? Vamos procurar aqui um parque da cidadania, por exemplo, um bosque lá no Torquato Neto. Vamos procurar uma sala de cinema lá na Vila Irmã Dulce, pelo Estado. Um cinema dado pelo Estado. Sim. Ora, isso iria inibir muito esses jovens. Um centro de práticas esportivas. Exato. Aí eu olho assim, a gente olha às vezes essas imagens muito belas do Rio Puti, todo ano ele sobe, desce, vem os aguapés e a gente não vê corridas de canoagem. Eu poderia estar botando os jovens, em vez de estar disputando, representando facções, eu poderia ter esses jovens representando em canoagem. Aqui era para ser uma das maiores referências em canoagem, Piauí. Eu tenho 2 rios. Uma Mesopotâmia. Exato. E aí um dia eu poderia competir os meninos lá da Vila Irmã Dulce com os meninos lá da Vila da Santa Maria da Codipe, não do tráfico de droga, não em facções, não em quem matou mais, mas numa disputa no esporte. Né? Uma disputa saudável. E, ao mesmo tempo, eu iria fazer o quê? A preservação do rio. Ou seja, uma educação ambiental. Veja como a segurança pública também possibilita outras coisas, outros setores se desenvolverem. Aqui era para a gente ter um ciclódromo. Nós não temos. Para quem está andando um tanto de ônibus? O sistema de transporte público aqui de Teresina nunca funcionou, de fato, com eficiência.
Então eu precisaria também encontrar outros mecanismos. A crise do outros meios. transporte também pode ter relação com violência? Pode, você pode, assim, não é que tudo está relacionado com a violência, mas a violência ela sofre indiretamente o reflexo disso. Porque à medida que essas pessoas não conseguem ter um transporte público de qualidade, elas tendem a precarizar a sua forma de trabalhar, e isso pode levar ela ao estresse, esse estresse pode levar ela ao consumo de álcool, esse consumo de álcool a discussões, a um estresse muito grande, pode levar as pessoas a cometerem crimes. Assim, de repente você tem, como eu vi recentemente, dois irmãos brigaram, o sobrinho foi tirar a satisfação, o tio matou o sobrinho, e depois o pai matou o irmão. Olha só. De um fator, de uma situação que você desastre familiar muito grande. Um desastre familiar muito grande. De onde isso veio? Isso veio de outros fatores que a gente precisa entender. Nós não vamos encontrar uma sociedade totalmente feliz, porque quanto mais você dá, quanto mais você sacia o desejo de um ser humano, mais desejos ele cria. Nós somos seres insaciáveis do ponto de vista do desejo. Então, quanto mais eu tiver canoagem, lugares... mas se eu tivesse também um parque de diversão aqui do lado, aí eu boto o parque de diversão. Mas se eu tivesse também uma sorveteria, porque aqui é crente, tiver sorveteria... Então, assim, e à medida... Mas a gente vai resolvendo isso de outras maneiras. Então, eu ainda sonho ainda, eu vou viver muito ainda nesse estado, por isso que eu voltei dos meus estudos para cá, de assistir, de ter o privilégio de assistir no Rio Puti, no Rio Parnaíba, uma competição de canoagem com jovens, e ninguém falando em facção, falando em equipes de lutando, e um dia, quem diria, muitos que, os negativistas que não pensaram, foi até minha aluna, quando Sara Menezes foi campeã olímpica, aí eu sonhando, pensando, nossa, agora nós vamos ser a maior potência de judô no mundo. Não aproveitamos a nossa campeã olímpica. Verdade. Era para a gente ser uma referência, era para ter toda a escola no judô, era para ter uma febre do judô, e daqui nós iríamos produzir mais campeões. Nós não íamos falar em facções, que ninguém ia achar bacana ser um faccionário. Isso ia ser bacana ser um judoca. Pensar em ser um campeão olímpico como Sara Menezes foi. Né? Isso faltou para a gente tem nós temos essa sede. Eu lembro, por exemplo, que quando o River foi disputar a Série D, o estádio lotou, sim, todo mundo se emocionou. Exatamente. Assim, nós temos o sonho de ver um futebol do Piauí num lugar bacana. E ninguém pensou em violência. Viu, naquele dia? Aquele sentimento envolveu a todos. O sentimento envolveu a todos. Era o assunto na cidade. Exato. Né? Série D. Imagina se fosse Série A, se fosse Libertadores. Entendeu? Assim, agora, assim, se você não sonha, não tem como também você criar, né, nada, porque você termina... vendo só o lado ruim, que é só coisa ruim que existe. Não existe possibilidades. A violência existe, a criminalidade existe, mas também existe infinitas possibilidades de a gente trazer a criminalidade e a violência para níveis toleráveis e ter mais felicidade na nossa sociedade. Então vamos sonhar, vamos ter boas perspectivas para 2024. E produzir conhecimento e produzir políticas públicas e também dar a sua participação. Não vamos esperar apenas que um secretário, um governador, um salvador da pátria, um Sassamutema venha e nos salve dessa miséria de vida. Não fazer a nossa parte também. É possível e necessário. Tá certo. Muito obrigado, professor Arnaldo Eugênio, por todos os assuntos que abordamos aqui. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Sistema Dia de Comunicação. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos e um feliz 2024 para todos nós. Muito obrigado pelo convite. A todos nós. E você continua ligado com a gente. No próximo bloco a gente volta com mais informações.